Muito bem, pessoal. Voltando aí com mais um episódio aqui do nosso podcast, direto do RP Summit, o maior evento sobre software e gestão da América Latina. Nós estamos aqui há 2 dias fazendo bastante conteúdo ao vivo para poder transmitir, enfim, o que a gente tem falado muito aqui durante o evento, né? E eu tenho o prazer aqui de receber 2 pessoas da área de comunicação, a Maria Brandão, que é da agência Mutum, e a Caroline, que é de uma agência de comunicação chamada Fênix. Obrigado, meninas, pela participação aqui no nosso podcast. E a gente vai falar sobre comunicação corporativa, marketing B2B, que tem sido aí uma demanda crescente, né, dentro dos segmentos que a gente atua. E, sobretudo, quando a gente fala aqui em ambientes de tecnologia, né? Eu queria começar com a Maria, que é hoje a única agência especializada nesse nosso segmento, que aliás está aqui participando com a gente no RP Summit, e eu queria que ela compartilhasse conosco aqui, primeiro, a percepção dela em relação ao RP Summit, e segundo, o que ela está percebendo de demanda em relação a isso que a gente comentou, né? A necessidade de marketing voltado para B2B e de comunicação voltada para esse mercado que é tão específico. Legal. Primeiro, olá pessoal, gostaria de agradecer pela participação. Prazer, eu sou Maria Brandão, eu sou fundadora da agência Mutum. A Mutum ela é uma agência especializada em empresas B2B com foco na parte de tecnologia. Hoje a gente tem um portfólio ali 90% SaaS, softwares, empresas de tecnologia que oferecem serviços de tecnologia, e está sendo uma experiência maravilhosa estar com o stand aqui no evento, porque a gente percebe, quando a gente decidiu estar no evento, a gente entendeu que era um público que é um público que faz total sentido para a agência Mutum, é a nossa especialidade. A gente sabe que as empresas de tecnologia, elas têm uma certa dificuldade em encontrar profissionais de marketing que entendam do modelo de negócio para aplicar estratégias que possam ser efetivas. Então a gente resolveu estar como patrocinador. Está sendo maravilhoso porque a gente entende que o nosso público está aqui, a gente, tanto as pessoas que estão expondo com o stand, como patrocinadores, como os visitantes, né? Então a gente está conversando com o pessoal, está sendo uma interação muito bacana. E o que a gente vem percebendo é que o segmento de tecnologia B2B, ele tem uma dor muito latente, que é a geração de demanda. E essa dor, ela está muito relacionada a ter experiências com outras agências que elas não entendem tanto do modelo de negócio B2B. É uma venda mais consultiva, é uma venda complexa, ela tem um ticket médio mais elevado, são vários toques, você fala com decisores e influenciadores e aí eles replicam estratégias. E o que acontece? Não funciona, frustra e aí eles desacreditam no trabalho da agência. Então nosso principal desafio hoje é desmistificar essas experiências negativas. E está sendo positivo porque a gente está conversando com bastante gente, está tendo abertura e a gente entende que é um processo de mostrar para o mercado que existem profissionais qualificados para o nicho do B2B e basta segmentar, né? Da mesma forma que você vende uma solução que é segmentada, por exemplo, um RP para indústria, você precisa procurar profissionais de marketing que entendam do mercado da indústria, porque senão vai ser generalista, vai replicar a estratégia e não vai funcionar. Perfeito. E a gente entende, né, que tudo está alinhado com o perfil do público, né? Porque assim, você tem muitas empresas de tecnologia e os donos, né, ou as pessoas que decidem são da área de tecnologia, né, ou seja, tem um perfil técnico. E muitas vezes eles não têm essa formação ou esse conhecimento dos valores de marketing, né? E eu acho que a gente pode traduzir isso também quando a gente fala do teu trabalho, né, Carol? Sim. Porque a gente está falando de pessoas que vêm, às vezes, na maior parte das vezes elas vêm da área técnica, então elas não têm
visão da importância da comunicação, inclusive quando a gente fala dos próprios donos, né? Aí entra na questão da maneira como eles, como pessoa, também se posicionam, né? Uma coisa que a gente tinha comentado, às vezes ele é um executivo, ele é um CEO, mas ele não entende os conceitos da comunicação, né? Acho que é por aí, né? É por aí. Primeiro quero agradecer a todos, ERP Summit também, ao portal ERP pela oportunidade. Então eu sou Carolina Rodrigues, sou jornalista há 25 anos. Nos últimos 12 anos eu criei uma agência de conteúdo justamente por perceber com o trabalho na imprensa da dificuldade de alguns executivos, CEOs, pessoas que têm cargos importantes ou que têm uma carreira de 20, 30, 40 anos e estão com muita dificuldade de conversar com seus interlocutores, de gerir seus negócios, de entender qual que é o conteúdo que eles trabalham, qual é o produto, qual é o mercado. E todos sempre me relatam dificuldades também na execução de vídeos. Então é um problema muito particular e às vezes tem relações comportamentais aí, desses bloqueios de comunicação. Então eu fiquei 25 anos na imprensa e esses 12 últimos anos, além de fazer, e a minha experiência aqui no ERP Summit é justamente na apresentação e condução dos eventos e de poder também tirar o que eu chamo de o melhor das pessoas, né? Porque às vezes naqueles minutos iniciais de uma palestra ou de um bate-papo, ele tem um conteúdo muito bom, tem qualidade no seu conhecimento, mas ele não consegue transmitir aquela informação com o gigantismo, vamos dizer assim, né? Com a capacidade que ele tem realmente. E isso muitas das vezes, Maria pode confirmar, vai ser levado a uma dificuldade na negociação com uma agência, porque ele também não consegue transmitir o que ele precisa, né? Então, na mentoria em comunicação, a gente trabalha muito individualmente, de uma forma mais sofisticada, essa fala interna, externa e depois também para os meios de comunicação. Perfeito. Maria, falando especificamente do setor de tecnologia, né? Você, qual que é a maior demanda hoje, né? Vamos entender assim, vamos partir do princípio de que o pessoal já conhece, né? Já tem aqueles conceitos básicos mais desenvolvidos, mas o que você sente, por exemplo, no ERP Summit, né? Que você esteve aqui com a gente durante os 2 anos, qual a maior demanda dessas empresas no que diz respeito à comunicação e marketing digital? Olha, hoje, conversando com tantas empresas, acaba sendo uma dor de mercado. A maior demanda é a geração de oportunidades para que elas possam gerar vendas. Então, a gente percebe que muitas das empresas, elas têm agências ou elas têm times de marketing, só que esses times, eles não estão performando e não conseguem gerar demanda para o comercial trabalhar ali e bater as metas comerciais. Então esse processo ele acaba sendo um entrave ali, tanto na parte comercial quanto na parte de venda, que um dos principais pontos que a gente entende é quando o time ele não conhece a solução tão a fundo. Então ele vai replicando ações, ele vai falando de forma generalista e ele não consegue falar com a persona e nem atingir o ICP. Então as empresas acabam se frustrando e aí acabam falando, a gente escuta muito, eu não vou gastar mais dinheiro investindo em marketing, eu prefiro pagar um time de prospecção, eu prefiro investir em um evento, porque tiveram experiências negativas e aí mesmo insistindo não consegue ter resultado. Então a gente fala de um segmento que trabalha muito com meta comercial, né? A gente precisa bater meta. A gente precisa gerar demanda para bater meta de vendas. Então, o comercial e marketing, eles precisam estar, a gente fala que é abraçado, né? Mas não é nem de mão dadas, é abraçados, porque o trabalho de um complementa o outro, a inteligência de um complementa o outro. Então, precisa bater metas e hoje, de todas as empresas que a gente conversou aqui no ERP Summit, a maioria, a dor latente é a geração de demanda e entender que o marketing precisa gerar oportunidades para o comercial trabalhar, porque entregar a taxa de cliques, entregar impressões não é uma métrica de venda, é uma métrica de marketing, muitas vezes é uma métrica que não faz tanto sentido para o CEO, que ele quer saber quanto que vendeu ali no final do mês.
Então a gente tem essa percepção. Você sabe que alinhar esse discurso é muito importante, viu, Maria? Porque quando também internamente isso é feito, o CEO consegue transmitir para a equipe de vendas, para a agência. Então a comunicação fica mais direta, objetiva, assertiva. E aí, para você se tornar uma referência naquilo que você faz, é um caminho mais curto. Então, muitas vezes o investimento ele precisa ser feito de fato com quem entende da área que essa pessoa, essa empresa está atuando realmente. Perfeito. Para a gente finalizar, né, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para uma empresa que está buscando se aprimorar em comunicação, em marketing digital. Quais seriam os caminhos, quais os passos para que elas possam seguir? A gente brinca na Mutum que a gente fala assim, da mesma forma, quando você está doente, você procura um especialista. Quando você precisa de um time de marketing, de uma agência, você precisa procurar por uma agência especializada no seu modelo de negócio. Se você não procurar por esse especialista, não adianta, você vai ter experiências negativas, você vai se frustrar, porque não vai conseguir ter resultado e vai desacreditar no marketing. Então, invista em profissionais especializados no seu modelo de negócio e conheça a Mutum. Perfeito. Carol? Cuide da sua comunicação interna para que a comunicação externa, dos seus colaboradores, funcionários e até família possa ser mais assertiva. Essa correria, esse super estímulo hoje que nós vivemos, ele é muito arriscado em termos não só de resultados, mas de qualidade de vida e principalmente a mensagem que a gente transmite ao falar nas redes sociais, ao falar com os nossos funcionários, com a nossa empresa, dentro de casa. A gente pode estar com boas intenções, mas levando um recado totalmente diferente. Perfeito. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso podcast. Agradecer aí pelo compartilhar as informações e o conhecimento de vocês. Pessoal, continuamos aqui com o nosso podcast no RP Summit, o maior evento sobre software e gestão da América Latina. Até mais!